Oiê, tudo bem? Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 19/6. Aprovei aqui com uma aulinha, faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que não tem um videozinho gostoso pra gente conversar, né? Quer dizer, conversar entre aspas, né? Porque eu falo aqui e vocês escutam aí, não é? Então, não tem nada de videozinho, de aulazinha, é tudo meio virtual, né? Então, eu estou falando e vocês estão interagindo aqui comigo virtualmente. Eu imagino que aí, quando vocês assistirem, eu vou estar descansando, mas eu sei que eu tô lá falando na cabeça do aluno. Brincadeira, gente. Ó, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre ser assertivo. Ser assertivo. O que é ser assertivo? Vocês sabem o que é ser assertivo? É ter firmeza, é falar com as pessoas mais estudadas, os advogados, aqueles que têm um vocabulário extenso, eles falam assim, falar com propriedade, né? Saber o que está falando, saber como se expressar e usar as palavras certas para o bom entendimento do que a gente está falando. Então, assim, se eu falar tudo de qualquer jeito, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Ou, se eu ficar usando aqui um monte de palavra difícil, vocês não vão saber e nem entender o que a professora está querendo dizer. Então, a gente tem que saber, ser assertivo é saber como se expressar e falar da forma correta, com firmeza e clareza. E não ser mal educado, porque às vezes tem algumas pessoas que confundem ser firme com ser mal educado. E não é isso, né? Vocês se lembram quando a professora entrou na sala com a cara feia? Jogou a bolsa. Não falou boa tarde, não cumprimentou, entrou de qualquer jeito, com a cara amarrada. Não é bonito isso, né? Eu tava séria nessa situação? Não. Eu estava zangada. E zangada com o quê? Com quem? Se eu estava entrando na sala, não é verdade? A gente tem que saber se comportar, né? Mesmo a professora, né? A gente tem que saber que a gente tem que falar as coisas na hora certa. A gente tem que saber exatamente qual é a nossa função no mundo, né? A gente tem que ter um entendimento de que a gente não tá sozinho e que o mundo tem regras e essas regras têm que ser seguidas e que existem os limites. A gente pode ir até certo ponto, porque dali pra cá pode ter um buracão e a gente tropeçar e cair no buraco e quebrar a perna. E aí? Por que a gente ultrapassou aquele limite? Vamos pensar o limite como uma cerca. E essa cerca tem um buraco. A cerca tá lá para você não passar dali. Mas você fala, não, vou passar essa cerca. Vou pular. Aí você pula e puf no buraco, quebra a perna. E aí? A cerca não tava lá? Não era um limite que você tinha que ter visto, porque você viu o limite, mas você falou, não, vou pular a cerca. E pulou a cerca. E tuf no buraco. Tá certo isso? Não tá. Então, por isso que a gente tem os nossos limites. Temos limites para eles serem respeitados, ok? Assim como os alunos têm os seus limites, os professores também têm os seus limites. Por exemplo, o papai que trabalha numa empresa. Lá na empresa onde o papai trabalha, também tem limites. E ele não pode ultrapassar esses limites. Além dos limites, ele tem regras de convivência que ele tem que ter dentro do ambiente de trabalho dele. Na nossa casa tem limites? Sim. Na nossa casa tem regras? Sim, também. Então, em todos os lugares tem limites. E, seguindo as regras, respeitando os limites, nossa vida é boa. Muito boa. E feliz, muito feliz. Além de ser assertivo e firme, por exemplo, pedir ajuda com clareza, pedir ajuda para a pessoa certa, isso também é ser assertivo. Vamos falar sobre identificar sentimentos. Como é que a gente identifica, por exemplo, o sentimento da mamãe quando a mamãe está fazendo comida? Por exemplo, mamãe,
O que você tá fazendo? Comida? Aí ela não responde. Aí você pergunta de novo. Mamãe, tá fazendo? Aí ela responde. Comida, meu amor. Aí você pergunta. Por que você não respondeu da primeira vez? Aí ela vai te falar. Porque eu estava concentrada, meu filho. Eu estava cortando cebola. E se eu corto a cebola errada, eu corto meu dedo junto. Né? Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade de tentar identificar como é que o nosso companheiro está sentindo. Um amigo, por exemplo, né? Se você vai no cinema, no shopping, no parque com seu amigo, se você encontra seu amigo tá assim, meio com o olho baixo, meio olhando pra baixo. Aí você, né, inteligente, assertivo, sensível, você vai chegar pra ele e falar: ô amigo, o que aconteceu com você? Por que você tá com essa carinha? Tá tudo bem? Você tá chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa? Entendeu? De repente ele tá passando por um problema, de repente ele só tá chateado porque ele não teve uma noite boa de sono. Às vezes acontece com a gente essas coisas, né? Do nada, assim, a gente fica meio chateado, meio de cabeça baixa. Aí acontece uma coisa legal, a gente já fica mais feliz, né? Já dá aquele sorrisão gostoso, né? Já fala: oi, mamãe! Não é verdade? E a vida da gente é assim. Então, o que é importante é que a gente saiba identificar se estamos tristes, se estamos felizes, se a gente tá nervoso. Por exemplo, nervoso. Acontece alguma coisa que deixa você nervoso. O que você faz? Você vai lá e quebra tudo? Não, não pode fazer isso, né? Porque se for, por exemplo, um brinquedo, você vai quebrar o seu brinquedo, você vai ficar sem, né? Eu, por exemplo, se o meu celular dá problema, eu vou lá e tufo o celular, deixa essa porcaria. Aí eu fico sem celular, e aí? O que eu faço da minha vida? Não é verdade? Então, assim, é importante a gente saber identificar os sentimentos. Primeiro, pra gente não ser mal entendido, as pessoas não entenderem mal a gente. Segundo, para nós não entendermos mal as outras pessoas, né? Então, se a gente consegue identificar se ela tá chateada, se ela tá triste, se ela tá brava, a gente vai saber chegar de uma forma melhor, né? E ter um relacionamento, uma conversa mais verdadeira com ele. Se ele estiver bravo, a gente sabe que se aquele seu amigo que fica bravo, quando ele tá bravo e ele dá murro em tudo, a gente não vai nem chegar perto dele naquele momento. A gente vai esperar um pouquinho. Ele dá aquela respirada, né? Aquela acalmada. E é isso que eu sugiro pra vocês. Nós já fizemos isso em sala de aula. Inspira. Expira. Certo? Essa respiradinha dá uma acalmada na gente. Faz o nosso corpo ficar mais calminho. A gente ter aquela coisa assim, sabe? Mais suave. Para que a nossa vida tenha um pouquinho mais de clareza. A gente consiga ver se tem alguma coisa errada conosco. Ou se o amiguinho tem alguma coisa errada com ele. O amiguinho, o irmãozinho, o primo. Ok? Nós conseguimos identificar melhor as coisas quando a gente sabe identificar os sentimentos, os sinais. Se a gente tá assim, por exemplo, né? Tá vendo aqui na prova? Tô brava. Tô feliz. Tô preocupada. São sinais que a gente vê. Sabe aqueles bonequinhos? Aqueles bonequinhos exemplifica bem, né? Os emojis, né? Os emojis identifica legal se a gente tá bem, se a gente não tá. Bom seria se a gente tivesse um adesivo, né? A gente colocava o adesivo assim, né? Na camiseta, né? A boquinha feliz, tô feliz. A boquinha triste, tô triste. Não é verdade? Mas a gente vai saber. Conforme o tempo vai passando e a gente vai conversando mais, a gente consegue identificar melhor. Tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gostaria de deixar milhões de beijos. E
eu não sei se a semana que vem a gente tem vídeo, mas talvez a outra. Mais um vídeo, tá bom? Bom final de semana!